Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de computação gráfica e vamos falar de circunferência hoje, da geração de circunferências, tá? Vamos ver então a primeira equação, a mais simples de todas, né? Sempre começamos pela mais simples, para a gente poder trabalhar com circunferências aí. Então vamos lá na ideia, né? Então a equação de uma circunferência, né, com um centro na origem e um raio R, né, qualquer coordenadas cartesianas, ela é dada por x2 mais y2 igual a r2. Tá? Então, na verdade, a equação mais simples também é a que exige mais cálculo. Qual é a ideia? É pura e simplesmente nós pegarmos, tá? Tendo um determinado raio de uma circunferência, eu vou plotar o ponto dela e os outros eu então consigo desenhar um quarto, né? E aí lembrando do seguinte, o que acontece no plano cartesiano? Tá? Vamos abrir aqui um acessório nosso aqui, o Paint, eu acho que a gente consegue fazer, tá? Então o que a gente tem no nosso plano cartesiano? A gente tem aqui, não vai ficar muito reto aqui não no Paint, tá? Mas dá pra gente entender, né? Aí consegui deixar retinho aqui, né? E aí o que a gente tem? Nós temos aqui, né? Este cara aqui, comumente... Opa, perdão, apaguei. Comumente, o que esse cara vai ser? Ele vai ser o nosso primeiro quadrante. Tá? Então esse cara aqui, ele é chamado de primeiro quadrante. Primeiro quadrante, tá? Com acento ali mesmo, né? Primeiro quadrante, tá? E o que acontece com esse primeiro quadrante aqui, tá? Aqui a gente tem o eixo X, eixo Y, né? Vamos numerar aqui, né? A gente tem o X, né? E temos o Y, o Y. O que acontece no primeiro quadrante, tá? Com X e com Y? Qualquer ponto que eu tiver aqui, qualquer coordenada que eu tiver dentro de X e Y, o que acontece? Tanto X quanto Y são valores positivos. São valores positivos. Então, porque aqui nosso eixo, né? Nosso ponto é 0, 0. À direita ele aumenta o valor de X, acima ele aumenta o valor de Y. Só que aí o que a gente vai ter? Nós temos o segundo quadrante aqui. Não está certinho ali, mas dá para a gente entender a ideia. Tá? Então nós teríamos aqui o segundo quadrante. O segundo quadrante. E aí o que acontece no segundo quadrante, pessoal? Olha só, se aqui é o nosso 0, 0, o que vai acontecer? Nós temos aqui então menos x, tá? E y. Então os valores de x no segundo quadrante são negativos, porque eles estão à esquerda do zero. Tá? E daí já dá pra gente deduzir, né? Se a gente descer uma outra reta aqui, ficou meio que uma... não ficou certinho ali, mas a ideia entende, né? O que acontece neste cara aqui? Esse aqui vai ser nomeado para nós o nosso terceiro quadrante. Tá? O nosso terceiro quadrante. E aí, o que a gente consegue enxergar? A gente tem menos x e menos y, tá? No terceiro quadrante. Tá? Ambos estão à esquerda e abaixo da nossa coordenada 0, 0, tá? Da nossa coordenada inicial. E aí, por último, aqui a gente tem o quarto quadrante, né? Quarto quadrante. E o que a gente tem como característica aqui no quarto quadrante? Nós vamos ter x e menos y, tá? Então, na verdade, eu tendo um conjunto de coordenadas, eu consigo imaginar o seu espelho em qualquer momento. Por exemplo, se eu tivesse aqui 3... um ponto qualquer e 2, tá? Do primeiro quadrante. O que é o ponto, né? Então, aqui se a gente fosse colocar onde que eu mudo o padrão aqui, ó. Eu queria um tracejadinho aqui nesse cara aqui, eu não sei onde muda. Preenchimento, contorno, sei lá como é que muda aqui nesse cara. Vou desenhar reta aqui, vamos ver se ele faz. Se eu tivesse aqui, não tá bem uma reta, né? Mas... né? Tá meio fora de escala, 2 e 3, né? Mas sem problema. Tento mudar aqui, não dá. Se eu tivesse esse ponto aqui, tá? Eu tenho um ponto espelhado aqui. O que é o meu ponto espelhado aqui? Né? Seria... tá fora do eixo aqui, né? Mas vocês entenderam a ideia. Só para não ter que ficar perdendo tempo. O que eu teria aqui? Então aqui nós teríamos quem? Se aqui eu tenho 3 e 2, tá? O que nós teríamos aqui espelhado? Nós teríamos o menos 3 e o 2. Opa, bati errado ali. Menos 3 e o 2.
Tá? E se eu espelho aqui agora, né, fazendo a mesma ideia, eu teria menos 3 e menos 2. Tá? E no quarto quadrante, o que eu teria? Eu teria 3 e menos 2. Tá? Então esses pontos vão poder ser espelhados e isso depois na circunferência vai ser bastante interessante. Tá? Então, mas eu também posso fazer, né, calculando que variando uma vez que eu tenho um determinado ponto, eu pegando de um ponto zero, tá? Bastando eu incrementar 1 grau, eu consigo plotar vários pontos para desenhar uma circunferência. Só que aí na ideia desse algoritmo, tá? Ele vai ficar com bastante serrilha, como o desenho aqui que está numa perspectiva macro, né? Dá para perceber. Tá? Ele não vai conseguir fazer um desenho, essa primeira versão de algoritmo, ela não é boa. E além do que, para mim traçar uma circunferência, o que acontece? Quantos pontos eu vou ter que calcular? Acertou quem respondeu 360. Tá? Nós vamos ter que desenhar 360 pontos, 360 cálculos para poder fazer toda a circunferência incrementando de grau em grau. Né? Porque grau 0 seria esse ponto inicial aqui, incremento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 90. 91, 92, 93, 180. 181, 182, 270, 360. Tá? E tem até uma música disso, né? Então, na verdade, basta a gente ir calculando, baseando o quê? O y nosso é o raio vezes o seno da tangente e o x é o raio vezes o cosseno. Tá? Então, isso daí nos traz a equação paramétrica. Vamos ver direto no nosso código. Tá aqui. Tá? Então tá lá. Aqui é normal, abrimos as nossas bibliotecas, né, tradicionais, Standard I/O, com I/O, Graphics, stdlib, e agora tem a MAT, tá? Eu estou usando a MAT. Nas retas anteriores, né, nos exercícios de reta, a gente não precisou utilizar MAT, porque era só operação de plotagem. Agora aqui, como a gente vai ter seno e cosseno, né, tem essa linha 5 aí que a gente está dando include em match.h também, tá? Por conta das nossas bibliotecas gráficas. Aqui a nossa init VGA não mudou nada, ela tá a mesma coisa. E aqui a gente cria a nossa equação paramétrica, ela tá bem simples. Tá? Então, void ela vai receber o ponto do centro da circunferência, o x do centro, o y do centro, o raio e a cor. Criamos como uma constante aqui o valor de π para poder calcular. Tá? Definimos x1 e y1 e aí olha só, aqui foi o que justamente falou. Nós criamos aqui uma variávelzinha, usamos t, né, para não ficar repetido, de 1 até 360. Tá? E aí a gente vai plotar esse pixel, começando de 0, 0 mais da onde ele tiver a posição inicial dele, tá? Para ele poder achar o centro dele, tá, ok? Por isso começou 0, 0. E aí eu vou calcular o x, π vezes o valor do grau dividido por 180, e aí eu ploto o valor de x1 e y2 pelo raio. E ploto esse cara aqui, a cada incremento eu vou plotando. E aí no main aqui ficou perdido aqui, peraí. Ficou fora do for aqui, tá? Só para ficar mais bonitinho, mais enxergar aqui. No nosso for, no nosso main, então o que a gente fez? A gente abriu a cor aqui, um inteiro curto para cor, para poder randomizar. E aqui eu tô de 1 até 500, eu randomizo aqui uma cor para C1, C2 e C3, tá? Então a coordenada inicial de 800 por 600 e também estou randomizando o que é a cor. O que vai acontecer aqui? O que será que vai acontecer nesse exercício? Vamos ver o que aconteceu nesse exercício. Vai acertar quem responder que... Tá, ele está aqui. Vai acertar quem respondeu que ele vai desenhar 500 circunferências para nós. Tá? Porque a gente fez dentro do for, né? Vocês vão perceber aqui, não sei se na tela aqui vocês estão conseguindo perceber direito pela nossa gravação, vocês vão perceber que ela fica bastante falhada. Ela tem muita serrilha. Tá? Vocês vão conseguir perceber. Tenta desenhar só um depois para vocês verem. Tá? Tenta desenhar um único círculo e perceba que ele vai dar uma bastante serrilha. Quando ele sai bem pequenininho, ainda consegue passar. Tá? Se ele tiver lá uns 20, 30 de raio, faz esse teste aí depois. Se você colocar fixo o raio ali com 20, 30, ainda vai ser legal. Mas se passar disso, cara, 50, 70, 80 e mais, vocês vão ver que vai dar bastante serrilha. Olha esse branco que está bem aqui no centro, ó.
tá? Você consegue perceber bastante serrilhado nele, bastante falha nele, tá? Mas esse é só o nosso algoritmo inicial, pessoal, né? Nas próximas aulas, travou aqui meu mouse, né? Nas próximas aulas a gente vai ver mais algoritmos. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Se gostou,